Boa noite, irmãos. A paz do Senhor. Você está bem? Virou bem de ano novo? Passou bem? Foi tudo bem lá? Alguns estavam aqui com a gente, outros não estavam. Mas o nosso sincero voto é que tenha corrido tudo bem e que tua vida tenha glorificado ao Senhor por mais um ano. E que a gente, não só nos inícios de todos os anos, mas que todos os momentos da nossa vida a gente glorifique Jesus. Queria convidar os irmãos a abrir a palavra de Deus, lá no livro de Atos, capítulo de número 1. A gente vai ler do verso 6 ao verso de número 11. Atos 1, do verso 6 ao verso de número 11. Manuseie a sua Bíblia aí, ache a palavra de Deus. Se você não trouxe, você pode acompanhar no Data Show. Mas é importante você sempre ler o texto bíblico, a Escritura, porque a gente entende que ela é a fonte de Deus de revelação. Vamos ler? Então os que estavam reunidos com Jesus lhe perguntaram: será este tempo em que o Senhor irá restaurar o reino a Israel? Jesus respondeu: não cabe a vocês conhecer o tempo ou as épocas que o Pai fixou pela sua própria autoridade, mas vocês receberão poder ao descer sobre vocês o Espírito Santo e serão minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Depois de ter dito isto, Jesus foi elevado às alturas, à vista deles, e uma nuvem o cobriu dos teus olhos. E estando eles com os olhos fixos no céu, enquanto Jesus subia, eis que 2 homens, vestidos de branco, se puseram ao lado deles e lhe disseram: homens da Galileia, por que vocês estão olhando para as alturas? Esse Jesus, que foi levado do meio de vocês para o céu, virá do modo como vocês o viram subir. Amém? Amém? Amém. Tenho certeza que você já leu esse texto conhecido, eu mesmo já devo ter ministrado várias vezes sobre esse texto aqui. E eu queria meditar mais uma vez com os irmãos sobre essa porção bíblica, sobre algo que tem dentro dessa porção, e está lá no comecinho, onde Jesus vai responder a pergunta dos discípulos, e ele vai falar assim: tempos e épocas. Ele vai responder e vai falar: não cabe a vocês a conhecer os tempos e as épocas. E às vezes a gente fica se perguntando muito sobre tempo. Se eu soubesse, eu não faria isso. Se eu soubesse antecipado, eu não tinha feito aquilo. Se eu pudesse voltar atrás. E a gente está no início de um ano. No início onde muita gente vai olhar para o ano anterior ou para os anos da tua vida, e eu queria te dar uma boa notícia. Esses anos não dá para fazer mais nada com ele. Não dá para voltar lá. Não dá para voltar um segundo sequer. Ou seja, a gente não consegue voltar no início desse culto para corrigir algo que a gente fez lá. A gente não consegue. Porque o tempo, ele passa. E o Senhor é o Senhor do tempo. Então, às vezes, a gente fica se questionando sobre o tempo e esquece que a gente deve se questionar sobre o nosso posicionamento.
aquilo que a gente anda fazendo com o nosso tempo, aquilo que a gente anda fazendo com a nossa vida, porque tempo quer dizer vida. Então, ao decorrer do tempo, é o decorrer da sua vida. E Jesus fala, olha, o Pai que tem autoridade sobre o tempo, é o Pai que tem autoridade sobre o tempo. E se a gente for ler as Escrituras, a gente vai perceber que é Deus que tem autoridade sobre todas as coisas, sim ou não? É Deus. Então eu queria ler alguns textos com vocês para vocês perceberem algo. Efésios 5, verso 16 vai dizer assim: aproveitando bem o tempo, aproveitem bem o tempo, porque os dias são mais. João Jorge acabou de falar isso aqui, na hora que ele estava falando. Os dias são maus. Os dias têm se revelado cada vez mais dificultosos. Você, se veio a muitos estudos bíblicos aqui na igreja, você sabe que o pastor Carlos, ele sempre repete um texto nos seus estudos, que é o texto de Timóteo. Os dias vão ser trabalhosos, os dias vão ser difíceis, o tempo que você tem aqui vai ser dificultoso, não vai ser simples. Então, ao olhar para a nossa vida, a gente precisa perceber e parar de se queixar naquilo que a gente está fazendo e passando, e não corrigindo aquilo que a gente está fazendo. Deus é Senhor do tempo, mas Ele delegou para você uma vida, algo para você ser responsável pelo tempo que está passando. Você é responsável, meu irmão. Eu sou responsável pelo tempo que eu tenho de vida. Eu sou responsável pelo tempo que tenho nessa terra. Jesus, ele aqui, ele é assunto aos céus, mas o texto também que leva Jesus para o céu é o mesmo texto que fala, ele volta. E se a gente for procurar e investigar por que ele volta, você vai perceber que ele volta para julgar. E ele vai julgar o quê? As nossas obras. E o que é as nossas obras? O tempo que a gente passa aqui na terra. É aquilo que a gente vem fazendo aqui na terra. Então Jesus vem, ele vai, mas ele volta. E ele vem para julgar. E o texto de Paulo de Efésios, ele fala, aproveite o tempo. Aproveite as oportunidades. Aproveite. Não desperdice. Não deixe que isso saia fora do teu controle. Olha para o que você está fazendo, mesmo que os dias são mais. Os dias são mal. Então, é mal mesmo. Está difícil aí fora? Está difícil aí fora, meu irmão. Só que eu e você temos o Senhor. Eu e você temos Jesus. E Jesus venceu aquilo que é mal. E ele falou que se a gente permanecer nele, a gente também vai vencer aquilo que é mal. Então, não tem uma guerra lá fora desse tipo assim, de super-herói. Não, Jesus já venceu. Não está acontecendo a guerra e no final lá, como super-herói, no finalzinho lá o cara se recupera e vence. Não, Jesus já venceu. Está vencido. Se você lê as Escrituras, você percebe que está tudo pronto. Só falta ser estabelecido. E aí os discípulos estão perguntando, é nesse tempo que tudo se resolve? E às vezes a gente fica assim, né? Será que resolve logo amanhã? Será que resolve logo esses problemas que eu tenho depois da manhã? Será? Será? Os discípulos perguntam para Jesus, olha, eles queriam o reino, cara. Eles queriam que Israel fosse restaurado. Só que esses mesmos discípulos, eles estavam com Jesus no seu ministério, sim ou não? Todo mundo lembra disso? Então, eles andaram com Jesus. Jesus falou um montão de coisas, de promessas para eles. Só que quando Jesus morre, o que acontece com eles? Uns vão embora, tudo frustrado. Por quê?
E às vezes a gente está assim também, a gente está andando com Jesus na igreja, o tempo está passando, tem palavras nos alimentando, as escrituras estão aqui para a gente meditar nela, num convite de dia e de noite, para alimentar o nosso espírito, e a gente está desanimado, e a gente está frustrado, porque aquilo que a gente está querendo que aconteça rápido, não aconteceu. Jesus falou, é o Pai que tem o tempo determinado. Eclesiastes vai falar que há tempo para todas, então tem tempo para tudo, meu irmão. E esses tempos estão determinados. Se você ler Gênesis, tu vai ver que Deus cria os luminares para governar, e aí tem hora que ele vai falar assim, e é para governar dia, é para governar anos, é para mudar as estações. É Deus que faz. É Deus que está no governo de todas as coisas. Porém, Ele te deu vida para você trabalhar, para você fazer. O texto que a gente leu falou assim, olha, vocês não precisam saber qual é o tempo que eu restauro o reino, mas vocês precisam saber de uma coisa, vocês vão receber poder, vocês vão receber o Espírito Santo, e quando vocês receberem, testemunhem. Ou seja, o que Jesus está falando? Olha, eu quero que vocês testemunhem. E aí os discípulos estão lá em Jerusalém, se reunindo para orar agora, para buscar e tal, só que não era para ficar só lá. O texto vai falar que era para a gente não só testemunhar em Jerusalém, mas Samaria, Judeia, confins da terra, chegando até nós aqui, confins da terra, né? Longe a beça de onde eles estavam, mas a gente está aqui, ó. Por quê? Porque o testemunho, aqueles homens entenderam que eles não precisavam ficar preocupados só com uma situação da vida deles. Todo mundo quer, quantos daqui não querem que o Brasil seja transformado, que o seu bairro seja mudado, que a sua família seja alcançada, mas o plano de Deus não é só esse. Tem a ver com isso? Tem a ver com isso, mas a gente precisa avançar também no plano de Deus. Tem que ter uma palavra para a tua família? Tem que ter, meu irmão. Tem que ter uma palavra para o teu bairro? Tem que ter. Mas tem uma palavra para toda a terra. E você está incluso nisso, porque você recebeu a porção que Jesus falou do Espírito. E todas as pessoas que receberam essa porção estão habilitadas. Só que, ao perguntar para o tempo, a gente fica preocupado, porque a gente começa a olhar para as Escrituras, e olha o que essa Escritura vai dizer, 2 Pedro 3:8. Mas há uma coisa, amados, que vocês não devem esquecer, que para o Senhor, um dia é como 1000 anos, e 1000 anos são como um... Gente, olha que dificuldade. Que calendário é esse de tempo de Deus? Um dia igual a 1000, 1000 igual a 1, para a gente pira. Por quê? Porque a gente vive aí 80 e é luta. É corrido para ficar 80. Não é fácil. 90 então, meu irmão, 90 são guerreiros e vitoriosos. Tem alguns que chegam um pouquinho mais de 100. Esses, então, tu imagina. Então, cara, a gente não entende, a gente olha e fala, gente, que mistério. Deus é o Senhor do tempo, e Ele fala que Ele tem a autoridade do tempo, mas 1000 anos para Ele não é igual um dia nosso. E um dia nosso igual 1000 anos para Ele. Ele não tem limitação do tempo, porque Deus é eterno, Deus é atemporal, Deus está antes do princípio, Ele continua governando desde antes dEle criar todas as coisas. Antes dEle colocar eu e você aqui, Ele escreveu sobre você, chamou você pelo nome e falou, vai ser meu servo. Olha que tremendo. E a gente fica preocupado. Não confia nesse Deus poderoso que pode mudar a realidade, transformar tudo com a sua palavra. Mas Deus transforma tudo com a sua palavra. Transforma, meu irmão. Transforma. A palavra de Deus transforma um ser humano ruim como eu em alguém que Ele pode usar. Você tem noção disso? Deus conta comigo e com você para transferir a palavra dele de transformação a outros.
Deus conta conosco. Ele conta. E aí você pode estar se olhando agora, eu, pequeno, falho, pecador, não sei falar. Então, se você ler as Escrituras, tu vai se ver que os maiores heróis da fé tiveram os mesmos questionamentos que passam no nosso coração que estamos falando. Se você ler Tiago, Tiago vai falar assim: Elias era um homem semelhante a nós. O cara orava e parava de chover. O cara orava, voltava a chover. Meu irmão, não consigo botar água na caixa d'água às vezes, para tu ver a noção da dificuldade que eu tenho, né? Então tu para pensar, meu irmão. Mas ele era igual a gente, carne e osso. Mas Deus viu aquele coração e usava aquele coração. Por quê? Porque tinha confiança. Então ele falava, céu fechava. Ele orava, céu abria. Ele orava, fogo vinha. Ele tinha poder de Deus na vida dele. E eu e você, com as coisas espirituais, temos poder de Deus sobre a nossa vida. E aí, às vezes, a gente fica se perguntando, será mesmo que isso daqui vai se transformar? Às vezes, a gente tem muita fé para o outro, meu irmão. Para orar pelo outro, para fazer pelo outro, e esquece que na sua vida você precisa desenvolver fé por você também. Então, você precisa acreditar, vai acontecer na minha vida sim. Essa realidade vai mudar sim. Você vê que o outro foi transformado, mas em você acha que não vai acontecer, por quê? E aí, às vezes, é o motivo, e acontece muito da gente começar a tropeçar em coisas, porque a gente desanima e não acredita que pode acontecer conosco. Queria que você ficasse atento ao começo desse ano. Queria muito que você se ligasse e visse aquilo que Deus pode realizar através de você, que Ele nunca realizou para esse ano. O que você deseja que Deus faça através de você neste ano que Ele nunca fez? E vá atrás disso, meu irmão. Vai atrás disso, minha irmã. Faça a mudança naquilo que Deus quer realizar nessa terra. Deus fala que Ele quer mudar a terra, transformar, fazer pessoas semelhantes a Jesus. E Ele escolheu eu e você. E aí Ele falou assim: vou derramar poder para vocês fazerem isso. O poder está disponível. O Deus que faz isso não mudou. As pessoas que recebem que tem que se posicionar. Você deseja, busca o Senhor. Você quer transformação na tua casa? Busca o Senhor. Você quer mudança na tua rua? Busca o Senhor. Você quer ir para as nações pregar o Evangelho? Busque ao Senhor. E Ele vai te revestir de poder, porque a promessa não era só para eles lá. Tanto que quando eles recebem a promessa, é uma profecia de Joel. E Pedro vai fazer da profecia para o início dos últimos dias. Só que Joel profetiza para o dia do Senhor. Ou seja, tem coisas diferentes. Pedro fala que os últimos dias ele derramaria. Só que Joel está falando no dia do Senhor. Ou seja, no dia do Senhor é diferente dos últimos dias. A gente está vivendo os últimos dias, mas não chegamos ainda ao dia do Senhor. Ou seja, Pedro deu lá o início das primeiras chuvas. Só que as chuvas começaram a chover. E são das primeiras colheitas. São das primeiras plantações. Só que vem chuvas maiores, querido. Vem chuvas maiores. E aqueles que vão viver perto do dia do Senhor, ou seja, da volta do nosso Senhor, vão receber poderes maiores, vão ver coisas mais extraordinárias acontecer. E esse tempo está perto, esse tempo está chegando. Eu estou doido para viver esse dia que não acaba. Eu estou doido para viver nesse dia que se chama 1000 anos com Jesus. Eu estou doido para que aconteça, mas se não acontecer na minha geração, eu vou trabalhar para que a próxima geração não esqueça. Eu vou trabalhar para que a próxima geração não se esqueça que Jesus prometeu e Ele vai vir com poder, com autoridade e vai julgar essa terra e vai colocar tudo debaixo dos seus pés. E nós, mesmo não estando na terra e já tiver partido dela, vamos estar com Ele nesse dia.
Então não tem a ver se eu vou participar com esse pequeno período de tempo que eu estou aqui. Tem a ver que eu vou ser daqueles que vou estar com Ele nesse dia. E eu quero muito que você esteja lá também. Eu quero muito que a igreja Betel esteja lá por inteira. Eu quero muito que os meus vizinhos estejam lá. Eu quero que o Mutuar todo esteja lá. Tu imagina que todo brasileiro chegar nesse lugar, querido? Depende de quem? Da igreja do Senhor. Ah, mas o tempo? Então, a gente tem 70, 90, 100. Está gastando como? A sua vida. Está gastando em quê? A sua vida. Só nas suas coisas? A palavra de Deus reprova todo o servo do Senhor que pensa em si próprio. Só em si próprio. Não é proibido pensar em si, mas é proibido pensar só em si. Tem a ver com aquilo que Deus quer fazer. Tem gente que usa de Deus. Deus quer usar você, não é para você usar dele. Então tudo é de Deus. Tudo tem a ver com Deus. Tudo é dele, tudo é para ele, tudo volta para ele e tudo é para a glória dele. Uma das coisas que Deus adverte muito o seu povo é que ele não divide a sua glória com ninguém. Então, se é glória de Deus, devolve, meu irmão. Não pega para você. Dá para Deus a glória devida. E eu tenho certeza que Ele vai fazer coisas poderosas. E às vezes a gente está preocupado. Hoje é o dia da posse do novo governo aqui. Queridos, o livro de Daniel vai explicar que Deus é que remove reis e coloca reis. É Deus que dá autoridades. É Deus que coloca autoridades. Então, se a sua preocupação está só no limite dessa terra, você está se esquecendo que aquele que tem a escritura na mão é o próprio Deus. Apocalipse vai falar que ele está sentado no alto e sublime trono, e não tem a ver com um planalto numa terra, tem a ver com um monte bem alto chamado Nova Jerusalém. Deus está lá e Ele tem o livro, a escritura da terra, pronto para se romper os seus selos. E esse dia está chegando. Esse dia está chegando. Então não se preocupe, querido, que Deus colocou lá. E a palavra de Deus vai falar assim: olha, agora que eu levantei a autoridade, o papel do meu povo é que orem por essas autoridades. Não é para que concorde com elas, é para que orem por elas. Então, se tem coisa que você não concorda, se tem coisa que você não aceita, se tem coisa que você não gosta, eu queria te lembrar. Deus falou para você orar. Ore pela autoridade para que ela governe bem, para que ela passe bem por o governo que ela está fazendo. E aí a palavra vai dizer que o povo de Deus fica feliz. Às vezes a gente não está orando, irmão. Às vezes a gente está levantando bandeiras de revolução. Jesus, quando esteve aqui, eles também quiseram levantar bandeiras de revolução. Não, vai ser agora. Jesus foi para a cruz, meu irmão. Eles queriam que Jesus fosse para os lugares lutar de espada. Lutar lá com os romanos. Jesus olha para eles: não, o meu lugar é a cruz. O meu lugar que eu venço é sem palavras. O lugar que eu venço é derramando amor sobre essa terra. E Ele convida eu e você para continuar derramando amor sobre esta terra. E às vezes a gente não está querendo fazer isso e quer vencer a luta no braço. Queridos, vai entrar governante, vai sair governante. Tempos e tempos vão passar. Mas se você e eu se posicionar em Deus, com o poder do Espírito, testemunhando, essa terra vai ser transformada. Esse mundo vai viver o maior avivamento, a maior colheita, a maior manifestação de sinais e maravilhas do poder de Deus.
se eu e você tiver posição naquilo que Jesus revelou. Jesus tem poder de transformar, querido. Jesus tem poder de mudar. Tanto que quando Jesus vem nessa terra, a coisa que acontece é uma divisão histórica. Por quê? Porque como que você conhece o calendário hoje? O tempo, que é como a gente mede o tempo. Calendário, sim ou não? Antes de Cristo e depois de calendário cristão, meu irmão. Jesus vem e transforma. Olha, era uma coisa antes de eu vir. É uma outra coisa depois que eu vim. E aí eu queria te lembrar, é uma outra coisa depois que ele voltar. É totalmente diferente. É totalmente diferente. Por quê? Porque quando Jesus volta, lá não vai poder mais ter pessoas fazendo o que quer. Para estar com Jesus precisa se arrepender, meu irmão. Para estar com Jesus precisa sentir o perdão dele. Para estar com Jesus precisa estar com ele hoje. Precisa ser transformado hoje. E aí é onde eu queria começar a pregar, aonde eu começaria a falar com você. E ainda bem que a gente tem tempo. Ainda bem que a gente tem bastante tempo, eu acho que dá tempo. Jesus, ele faz essa divisão. E aí agora, ele fala para mim e para você, olha, eu sou capaz de transformar o seu ontem, o seu passado. Ele fez isso, ele transformou tudo aquilo que era antes dele, sim ou não? Ele fez uma mudança, tudo aquilo que é depois dele, sim ou não? E ele já deixou escrito as mudanças que vão acontecer quando ele volta. Então a gente vai falar do ontem, a gente vai falar do presente e a gente vai falar da esperança futura. Então Jesus, ele transforma o seu ontem. E eu queria ler para você algo que é libertador nas nossas vidas. Miqueias 7,19 diz assim: tornará a ter compaixão de nós, pisará ao pé as nossas iniquidades e lançará todos os nossos pecados na profundeza do mar. Miqueias está com uma profecia perguntando, será que vai acontecer isso? Será que os pecados, as iniquidades vão ser lançadas fora? Isaías vem e fala, eu mesmo sou o que apago as suas transgressões por amor de mim. Dos pecados que vocês cometeram, eu não me lembro. Querido, Deus apaga o nosso ontem se a gente entregar para Ele. Deus não se lembra dos seus erros se você se arrepender. Deus não se lembra. Deus tem amnésia? Não. É o amor dele que nos perdoa. É o amor dele que faz tampar. Como é que Deus não se lembra? Porque quando ele olha, ele não olha mais para você. Todo pecador arrependido, Deus olha e não vê a pessoa, vê o filho dele morto na cruz pelaquela pessoa. E o ontem daquela pessoa vira aquele momento marcante do auge da cruz, Jesus morrendo, o amor de Deus sendo transmitido para perdão. Então toda vez, querido, toda vez que você tiver problema no seu ontem, porque todo pecado tem a ver com o que já passou, porque a gente não vai planejar pecar, né? Sim ou não? Senão a gente nem se converteu. Planejar pecado, o pastor Celso já dizia que não era coisa de crente. Então, não crê. Então, você ainda não creu, porque a gente não faz isso. Então, tem a ver com tropeço, tem a ver com momento que passou. E aí você pode ir para as Escrituras e falar para o Senhor, será, Senhor, que o Senhor pode me perdoar? Aí Ele vai falar, eu nem vou lembrar. Você se arrependeu, meu filho? Eu nem vou lembrar do teu ontem. Todo aquele que confessa
e deixa. Alcança do Senhor misericórdia para o ontem. O seu ontem é transformado em Cristo. Por quê? Porque o seu ontem sendo transformado, qualquer pessoa que chegar no seu agora e te acusar, você tem uma palavra para ela. Eu não tenho motivo de se sentir acusado, porque eu me arrependi e o meu ontem foi apagado, e foi apagado pelo um sangue suficiente, o sangue perdoador que transformou o meu ontem e me trouxe para o agora. Jesus transformou a gente, querido. Não deixe ninguém acusar você, não deixe ninguém parar você, não deixe ninguém fazer com você algo que Jesus já falou. Só entregar para mim, que eu perdoo. Só entregar para mim, que eu nem lembro. Não deixe a tua consciência, não deixe as pessoas, não deixe o diabo acusar a sua vida daquilo que Jesus já liberou a sua vida. Jesus já salvou você, de você mesmo. Jesus salva a gente é de nós mesmos. Jesus salva a gente de nós mesmos, meu irmão. Porque a briga é a gente, é com nós mesmos. Toda vez que você vai pecar, a Bíblia fala que são coisas conhecidas de você. Então, Jesus não salva você do diabo. Jesus salva você de você mesmo. Porque é o pecado que causa separação do homem. Não é o diabo que causa separação do homem. É o pecado. Então, se você está pecando, precisa se arrepender. Precisa se voltar a Jesus. Porque o pecado faz separação. Isaías é claro. O pecado de vocês faz separação de mim e de vocês. Então, o pecado tem esse poder. Então, se a gente não se arrepende, se a gente não entrega para o Senhor esse pecado, arrependido aos pés dele, lavado e remido no sangue dele, aí sim, todas as outras coisas conseguem nos acusar. Todas as outras coisas conseguem nos parar. E eu tenho certeza que você não quer ficar parado no ano que está iniciando. Ninguém quer. Ninguém quer se sentir acusado, medroso, temeroso por algo que cometeu, que podia estar se sentindo perdoado. Deus, Ele continua perdoando pecados. Deus continua perdoando as pessoas. Quantos lembram da mulher samaritana? Jesus revela a ela. Ela está sentada no poço, pegando água. E aí, ela está lá e Jesus tem uma palavra de revelação para a vida daquela mulher. E aí a mulher se interessa, sim ou não? E aí Jesus fala para ela, olha, cadê o seu marido? Aí ela responde, eu não tenho. Então, aí você não tem, mas você já teve 1, 2, 3. Jesus vai dando uma relação gigante, né, de problemas que ela tinha. Só que quando termina a conversa, o que acontece com aquela mulher? Ela sai dali pregando para Samaria inteira, porque Jesus olhou para o passado dela e transformou aquele momento, e ela pôde ir e avançar. Quantos lembram da mulher adúltera? Ela foi pega em auto de adultério, e aí chegou um montão de gente, fizeram uma roda grandona. E aí ficou um para o outro, taca pedra, taca pedra, taca pedra, vamos embora, vamos tacar logo. E aí não, aí queriam pegar Jesus em pegadinha, aí perguntaram para o mestre, foi pega em adultério, a lei mandou jogar pedra. E aí o que Jesus faz? Jesus olha para todos aqueles homens e fala assim, então, pode tacar pedra, se você não tiver pecado. O que aconteceu com aqueles homens? Foram acusados pelos seus próprios pecados. Começou a sair um por um. Só que, o incrível que pareça, todos eles foram embora e continuaram pecadores. E quem foi que saiu sem pecado? Quem foi que saiu sem pecado, meu irmão? A mulher que ficou até o final. Jesus falou, olha, cadê eles? Aí eles tinham ido embora, aí Jesus olha para ela
Então, eles não te condenaram, porque eles não podiam. Eu podia, eu não faço. Vai e não peque mais. Jesus é esse Deus perdoador. Estava diante de alguém que tinha pecado. Os acusadores estavam lá. Jesus jogou todos os acusadores por terra. Querido, Jesus tem poder para transformar todos os seus acusadores em terra. E você sair dali perdoado. Ele fez com aquela mulher isso. Ele pode fazer comigo e com você. Jesus, ele continua transformando os nossos ontem para a gente viver um agora com ele. A gente precisa entender que o agora com Deus é arrependido, confessando, sendo liberto, deixando as más práticas para viver com ele. Não tem como eu me aproximar de Deus e continuando fazendo aquilo que eu fazia quando eu não estava perto de Deus. A Bíblia fala que aqueles que aproximam de Deus precisam ter fé. Precisam ter fé. Hebreus fala isso. Não dá para fazer a vontade de Deus, não dá para estar perto de Deus se eu não tenho fé. Eu preciso ter fé para estar com Deus. Jesus, ele pega... Quantos lembram da família de Lázaro? Lembra? Lázaro estava doente, mandaram um recado para Jesus. Jesus, ele estava longe, e aí ele demora mais um tempo ainda para ir. E aí ele fala, não, pode ir e tal, daqui a pouco eu vou. E aí ele não vai, demora, porque ele estava ocupado. Mas aí os discípulos falam, mas e aí? O Lázaro está lá, está para morrer e tal. Aí Jesus fala para os discípulos antes de ir, não, ele vai morrer. Mas essa morte é para a glória de Deus. Sim ou não? Sim ou não? Não é assim? É assim a história. Não, mas essa morte, ele fala para os discípulos. E aí, o tempo passa mais um pouco. E aí, demorou mais um tempo. Aí, 4 dias depois, Jesus, não, agora a gente vai lá. Ah, mas como assim? Aí os discípulos ficaram loucos, né? Para a glória de Deus, mas peraí, já tem um tempão agora que eu vou lá. Os discípulos ficaram doidos. E aí, Jesus chega lá. E aí, aquilo que era passado já, Jesus chega e transforma aquilo em algo pro agora. Marta chega para Jesus e fala assim, não, eu sei, Senhor, que o Senhor vai ressuscitar o meu irmão nos últimos dias, quando o Senhor tiver. Aí Jesus fala, não, Marta, você não está entendendo. Eu agora sou a ressurreição e a vida. Jesus vai lá e muda o agora de Lázaro, chama Lázaro para fora, ele sai transformado. Sabe como que Lázaro estava, meu irmão? Enfaixado, fedendo, todo ruim, com a família já desistido dele, porque ele tinha morrido. Mas Jesus, ele tem poder para transformar o nosso viver agora. Ele transforma, ele transformou, trouxe alguém que estava morto há 4 dias, querido, há muito tempo, para a vida, e a pessoa viveu. Ele pode trazer aquilo que você precisa, para você viver com ele, hoje transformado. É o que você precisa? Para você realmente se sentir transformado, para viver o que Deus está te chamando. Deus te chamou, meu irmão. Deus me chamou. O que está faltando? Qual é a situação que está faltando no agora, para você realmente viver a transformação que Deus quer para você e para mim? Então Jesus, ele faz esse milagre. Jesus faz essas coisas. Então Jesus não só muda o nosso ontem, perdoando e apagando as nossas transgressões, que a gente se arrepende. Então não esquece do detalhe, precisa se arrepender. Se não se arrepender, não tem misericórdia. Tá bom? Então, pecado precisa se confessar. Não esqueça disso. Então, às vezes a gente vai levando a vida vai levando e acha que
não precisa mais fazer porque o tempo passou. Não, pecado precisa se arrepender, meu irmão. Então, o ontem é erro diante de Deus, precisa confessar ao Senhor. Porque às vezes a gente tem essa noção que só há festa no céu quando um novo convertido vem. O texto não fala isso. O texto fala que há festa no céu todas as vezes que um pecador se arrepende. Então, quer fazer festa no céu? Quer ficar o céu em festa? Se arrependa diante de Deus dos seus pecados e há festa no céu. Não é só quando chega alguém novo, é para todo aquele arrependido, porque Deus ama as pessoas que se contrem o seu coração perante dele, se humilha perante dele e deixa os seus corações liberados para o fluir de Deus. Então há festa no céu todas as vezes que a gente se arrepende. E aí há uma transformação no agora, porque as acusações cessam. Os momentos que a gente tinha de temores cessam. E aí, parece até o cara vira até super crente. Já viu? O cara quando não cometeu muitos erros, o cara chega, aí quer botar a mão, orar, quer pular, cometeu muitos erros, não lembra, né? O cara vira super crente, meu irmão. É assim mesmo, não tem noção não. O cara acha que porque ele jejuou essa semana, ele é o super. Porque ele orou, foi no monte, ele é o super. Não, meu irmão, a gente não é nada. Tudo é o poder de Deus se manifestando através de nós. Tudo é Ele se manifestando através de nós. Ele pode usar você no erro. Não se surpreenda se você pecou a semana toda e Deus te usar e salvar pessoas. O julgamento não é agora. O julgamento é futuro. E aí a gente chegou lá no futuro. Porque o que Deus vem julgar? As nossas obras, os nossos pecados, nossos erros, as nossas vidas, como a gente conduziu a nossa vida nesse lugar, chamado período de tempo, vida, como é que você conduziu ela? E aí a gente precisa não só ter fé para a transformação do antes, ou seja, do ontem, a gente precisa ter fé para o agora e ter muita fé para o futuro. Porque o que acontece para o futuro? A Bíblia fala que os homens, eles se esfriariam. O amor de muitos iam ficar cabaleando. Ia ficar muito ruim, meu irmão. O amor de muitos, mas não de todos. Vou repetir para você entender. É o amor de muitos, mas não precisa ser o seu. Você pode continuar tendo um amor lá em cima, lá no último grau do máximo da quentura. Não precisa estar lá no último máximo da geladeira, porque é o amor de muitos, não precisa ser o... Tem muita gente aí que pode esfriar, meu irmão. Não deixa o teu amor esfriar nos últimos tempos. Não deixa a tua vida desfalecer nos últimos tempos. Não deixa que você vire aquilo que a Bíblia está profetizando, avarento, amante de si, amigo dos prazeres, mais amigos dos prazeres do que de Deus. Não deixe que a tua vida vire isso, porque você tem Deus. Você tem a capacidade do Espírito Santo sobre você. Lembra do primeiro texto? Vocês vão receber poder. Vai descer sobre você. Já desceu, meu irmão. Você já foi regenerado. Eu já fui regenerado. Eu já tive os meus pecados passados perdoados. Eu estou aqui brigando para que os meus pecados que eu cometer seja perdoado. Por quê? Porque eu quero estar arrependido hoje, todos os dias, diante do meu Deus. E quero que Ele me mostre aonde eu estou errando para mim não repetir, para mim não fazer de novo. É isso que a gente briga com a gente mesmo. Eu não quero repetir os meus erros, Senhor. Me mostra onde eu estou errando. Me mostra o que eu estou fazendo de errado perante ao Senhor, para que eu não repita. E aí sim, a gente mostra mudança. A gente mostra mudança. E aí a gente precisa ter fé. E eu queria ler dois textos de fé para você, para a gente ir para o finalzinho. Hebreus 11:1, que é a maior explicação de fé na Bíblia. Ora, a fé é a certeza das coisas que se esperam. A fé é a certeza das coisas que esperam. E a convicção
de fatos que não se vê. Fé é uma certeza. Fé não é um sentimento. Fé não é um arrepio. Fé não é algo que eu estou sentindo. É uma convicção. É uma certeza. É algo firme que eu tenho, mas eu não estou vendo. Eu não estou enxergando. Mas eu creio. Eu acredito. Então eu preciso ter fé. E aí, quando eu tenho fé, olha só o que acontece. De fato, sem fé é impossível agradar, porque é necessário. Fé é necessário. Cara, fé é necessário para agradar a Deus. E a nossa esperança, ela precisa estar cada vez mais firmada em fé. Fé é o nosso alicerce, é aonde a gente está ali fundamentado em Jesus. Você precisa colocar a tua fé no Cristo, na rocha, que não se abala, que falou que foi, mas vai voltar. Falou que foi, mas está vindo. Falou que o reino não era desse mundo, mas foi preparar um lugar. Deus falou, querido. Cristo é Deus. Ele falou. Então você precisa ter fé. Então você tem fé para quê? Para coisas que você espera amanhã. Ou seja, não dá para esperar. Está lá na frente. Espera é algo que está vindo no nosso encontro. O que está vindo no nosso encontro? O reino que ele falou. Não cabe vocês saber o tempo e as épocas. A autoridade é do Pai. Mas eu estou preparando esse lugar. Tenham fé e continuem esperando. Porque isso vai gerar esperança no seu coração. A maior esperança que nós temos, querido, no cristianismo, é que se Cristo ressuscitou, a primícia, eu e você vamos ressuscitar com Cristo. Fé, meu irmão. Para isso precisa de fé, porque a gente está falando de uma coisa que não dá para explicar humanamente. Você precisa crer. Você precisa acreditar. Dá para acreditar que teus pecados todos, da tua vida toda, tu já foi perdoado? Olha para eles aí. Tem gente que olha e vai falar, meu Deus, eu fiz isso tudo. Então, a gente fez isso tudo. Foi tudo perdoado pelo sangue do Cordeiro. Dá para acreditar, meu irmão? Só por fé no que Jesus fez. Então, a esperança futura também é por fé naquilo que Ele está fazendo. A gente não pode ter dúvida no nosso coração. A gente não pode perder a esperança, a confiança no que Ele garantiu que faria por nós. Jesus que garantiu o reino, não foi a gente. Não foi a gente. A garantia é de Deus. A nossa postura que mostra se a gente vai entrar ou não. O requisito, ele fala para Nicodemos. Nicodemos, é necessário nascer de novo. Você nasceu de novo, meu irmão? Eu nasci de novo. Você nasceu de novo? Então, se nascemos de novo, a gente vai herdar com Jesus. Então, por fé. Queria ler o último texto, eu vou ler 2 ainda. O penúltimo texto, para a gente encerrar, está lá em João 14, verso 1 ao 6, que diz assim: que o coração de vocês não fique angustiados. Vocês creem em Deus? Creem também em mim. Na casa do meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu não teria dito, pois vou preparar um lugar para vocês. E quando eu for preparar o lugar, voltarei e os receberei para mim mesmo, para que aonde eu estou, vocês estejam também. E vocês conhecem o caminho para onde eu vou. Então, Tomé, disse Jesus, não sabemos para onde o Senhor vai, como poderemos saber o caminho?
Tomé interrompe uma orientação de Jesus, cheio de fé, não é? Está cheio de fé Tomé aqui, né? Ah, eu não sei, eu não estou sabendo. Como que eu vou saber? Cheio de fé, meu irmão. Jesus, com uma promessa dessa, Tomé dá uma parada. Não, calma aí, espera aí, explica esse negócio melhor. E aí Jesus vai e fala para Tomé uma das respostas, que é a coisa que a gente fala bastante. Jesus responde para ele: eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Ninguém vem ao Pai, senão por mim. Jesus estava nesse momento aqui na terra, sim ou não? Jesus fala com Tomé, ele estava aqui ainda, sim ou não? E aí Jesus olha para aquele homem que estava com dúvida do caminho daquilo que Jesus iria construir. Mas ele fala: você pode vir aqui, ó, vem ao Pai, vem ao Pai. Jesus mostra para ele que só tinha vida naqueles que viriam a Jesus. Então Jesus, ele é esse que vai te dar o futuro. Jesus fala: eu sou o caminho, eu sou a verdade, ninguém vem ao Pai a não ser por mim. O caminho é Jesus. Jesus é dono de toda a verdade, querido. Toda a Escritura é a verdade de Deus para a gente. E ninguém pode chegar ao Pai para receber perdão do ontem, misericórdia no hoje e esperança futura, sem chegar perto de Jesus. O ontem a gente resolve na cruz, meu irmão. O hoje a gente resolve se arrependendo diariamente. Mas o amanhã, só diante dele, a gente vai se encontrar com ele. Só diante dele. Não é diante de uma congregação, não é diante de pessoas, é diante do próprio Deus. E ele vai julgar cada um pessoalmente. Não tem escolha para esse momento. A escolha é: eu vou à cruz para receber perdão dos meus pecados, da minha vida inteira, e me converto zero com Jesus. Eu vou ao Senhor Jesus arrependido pelas minhas falhas, pelas minhas práticas diariamente, e eu vou ao Senhor Jesus, e agora eu não posso mais escolher, porque todos vão se apresentar diante dele. Todos, sem exceção, salvos, remidos ou não. Jesus falou que todos vão ter que chegar diante dele. Não tem como herdar o reino de Deus. Não tem como ter comunhão com Deus sem que eu esteja diante de Deus lá no final. Eu e você precisamos nos arrepender sempre, diariamente. O tempo de vida é muito pequeno. Os prazeres dessa vida passam, mas os prazeres eternos, eles são eternos. Não tem nem como expressar em uma figura de tempo sem ser essa eternidade. É esses prazeres que está esperando todos nós. O texto de Hebreus vai dizer que Jesus é o mesmo ontem, hoje e é o mesmo para sempre. Jesus é o mesmo ontem, hoje e o mesmo para sempre. Jesus estabeleceu, querido, um dia para julgar a todos. E esse é o último texto. Eu queria que você ficasse de pé e a gente vai ler juntos. Atos 17, verso 30 e 31. Queria te chamar o Ministério de Louvor para cá. Atos 17, querido,
verso 30 e 31, diz assim a palavra de Deus: Deus não levou em conta os tempos da ignorância, mas agora, quando? Agora, Ele ordena, Ele pede, Ele está pedindo, Ele está dando uma ordem a todas as pessoas, em todos os lugares, que se arrependam. Todas as pessoas, todos os lugares, que se arrependam. Esse é o convite do Evangelho. Esse é o convite de Jesus. Todas as pessoas, em todos os lugares, têm o convite para receber a vida de Jesus. E todos os quantos receberam serão chamados filhos de Deus, a saber, os que creem no seu nome. E o texto continua dizendo assim: porque Deus estabeleceu um dia determinado, que irá julgar o mundo com justiça, por meio do homem que escolheu. Ele deu certeza disso, o ressuscitando dentre os mortos. Jesus, querido, Ele ressuscitou. O texto que a gente iniciou lendo fala dele ressuscitado, sendo ao sumo para os céus. O texto que a gente leu fala dele voltando para julgar, e julgar todas as pessoas em todos os lugares. E o convite dele hoje é: você quer se arrepender? Tem algo que você precisa se arrepender? E aí pode ser que você nunca tenha feito isso na vida. E aí pode ser aquele trajetória longa do ontem, né? De uma trajetória que a gente do ontem. Mas pode ser também que você queira se arrepender por coisas que você fez agora, fez hoje, está recente, fez depois do que você já tinha feito. O convite também é, porque ele não fala qual o tempo do erro, ele fala que todas as pessoas, em todos os lugares, precisam se arrepender. Então eu queria, enquanto o Ministério de Louvor adora ao Senhor, convidar você a se arrepender neste lugar. Que Deus batize esse lugar com uma unção de arrependimento. Que ao olhar a nossa trajetória, que a gente já viveu, anos passados, dias passados, e um futuro tão grande para frente, um ano começando, a gente possa entrar nesse ano zerado com o Senhor, arrependido, para fazer tudo aquilo que Ele tem proposto para nossas vidas.